Vamos orar. Pai, o Senhor é a causa de todas as coisas. O Senhor é quem move os corações. É quem desperta as vidas. Santifica o teu nome nesse congresso. Opera nas nossas vidas pela tua palavra. Glorifica o teu Filho e por meio do teu Espírito Santo, concede-nos o privilégio de sermos instrumentos na proclamação do teu Evangelho. Nós te pedimos, Pai, que esses dias sejam dias da governabilidade do teu Espírito, para que vidas sejam edificadas, transformadas e o Senhor receba toda a glória. É no nome dele que nós agradecemos e oramos. Amém. Graça, misericórdia e paz a tantos irmãos, a todos estes que estão espalhados por aí. Eu estava olhando aqui no chat e fiquei vendo aqui de quantos lugares do Brasil inteiro, do exterior também. Gente, irmãos que estão plugados agora, nós já estamos com 488 pessoas que estão neste projeto, que é o Novo Nascimento, o Congresso do Novo Nascimento. Este realmente é um grande prazer poder participar de mais um desses congressos. Nesses 35 anos, desde o seu início. E esse é o nosso primeiro congresso online. Mas agradecemos muito a Deus, glorificamos ao Pai por essa oportunidade de poder encontrar os irmãos, mesmo que à distância, de poder falar um pouco da palavra do Senhor. Mas a gente lamenta a falta da presença física, daquele abraço, daquele olhar. Como isso faz falta. Eu que gosto tanto de abraçar, agora estou privado dessa oportunidade, né? Né, André? O André, sempre que eu encontro ali, a gente não consegue mais abraçar. Eu estou aí nessa zona de risco, e aí as pessoas me falam muito, olha, pastor, cuidado. A gente tem cuidado. E a gente precisa ter cuidado. Contudo, esse é o que temos agora. E nós vamos procurar nos fortalecer na fé, mesmo à distância. Nos tempos apostólicos, os apóstolos se comunicavam por cartas. Paulo fundava uma igreja em Tessalônica e depois ele não passava por lá, mas mandava carta e fortalecia a fé. E essas cartas eram muito importantes. A gente está tendo dificuldade com as reuniões presenciais, mas nós temos tido, graças ao Senhor, oportunidade de usar esses expedientes ainda, porque eu não sei por quanto tempo nós vamos ter que usar isso, mas enquanto tivermos, vamos usar. E onde a gente pode falar para os corações daqueles que o Senhor tem tocado.
Vivemos hoje um tempo, uns dias sombrios, dias difíceis. E ao mesmo tempo, dias de muita expectativa. Pelo menos eu tenho tido muita expectativa de que estamos chegando o momento do retorno do nosso Senhor. E nesse tempo eu acho que é preciso fortalecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele fala aos irmãos dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas, as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, da maldade nas regiões celestiais. E ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós estamos nesse mundo de lutas, e depois ele coloca ali uma série de elementos. O pastor Maurício fez aqui na nossa igreja um estudo maravilhoso sobre a armadura de Deus, dos pés à cabeça, sendo nós equipados pelo Espírito de Deus para essa luta com as hostes do maligno que não descansam e atacam por todos os lados e todos os meios a igreja, mas nós estamos firmes e vamos ficar firmes. Eu creio que esta crise que nós estamos passando agora, é uma crise desde o ano passado, mais assim, globalizada. Ela vai servir muito para a igreja. Ela vai ajudar a peneirar. Nós vamos ter aqui um lado de apostasia. Muita gente que está na igreja que ele vai desertar, ele vai cair fora. Para mim isso, de certo modo, é positivo. Porque os falsos irmãos, eles só são falsos enquanto tudo está bom. Depois, quando vem a peneira pesada, eles dão no pé. Mas muitos irmãos que estão na igreja e estão em Cristo, porque tem muita gente na igreja que não está em Cristo. Ele está na igreja, mas não está em Cristo. Mas muitos irmãos que estão na igreja e estão em Cristo, eles podem desanimar. Eles podem ficar abatidos. Por isso nós precisamos de nos firmar nos fundamentos da nossa fé. Nós precisamos estar firmes. O diabo tem 3 Ds, eu chamo de DDD do diabo. A dúvida, a descrença e o desencorajamento. Isso para desanimar o povo de Deus. Ele gera dúvida, que leva à descrença e que produz o desencorajamento. E isto, muita gente fica paralisado. Esse lockdown que está aí, acionado pelos poderes dos cosmocrátores
deste mundo, dos poderes desses governantes deste mundo tenebroso, tem abatido muita gente, desanimado muitos crentes. E nós vamos tratar aqui, neste congresso, da posição mais segura para enfrentarmos essas crises de lutas que abatem contra a igreja nesse tempo. O cristianismo tem como base, a sua base, o cristianismo é aquilo que foi cantado, não é? A substituição de Adão por Cristo. O cristianismo é substituir o velho pelo novo. O velho Adão, o crápula do pecado, por Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos para vir se tornar a nossa vida. E nós precisamos nos firmar nesta base da nossa crença, da nossa fé. O cristianismo é a mensagem do Evangelho. Evangelho é uma palavra que só tem no Novo Testamento. Ainda que no Velho Testamento tivesse o Evangelho em sua forma embrionária, ele se manifesta, essa é uma palavra também grega, de uma palavra que se manifesta na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Irmão Dorival estava mostrando há pouco o livrinho do Dr. Campbell Morgan, um homem de Deus maravilhoso do século XX, e ele mostrando o valor da encarnação de Jesus Cristo. Encarnação esta que tem como objetivo final a cruz, a obra da cruz, onde ele iria realmente fazer esta cirurgia que tira o velho Adão e vem o novo na ressurreição. O Evangelho é a mensagem da morte e ressurreição de Cristo e da nossa morte e ressurreição com Cristo. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 3, se você tiver aí a sua Bíblia, consulte-a. Nós precisamos ser pessoas bem firmes na palavra. Ele diz, irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o evangelho, a boa notícia, a qual recebeste, na qual ainda perseverais, por ela também sois salvos, por ele, isto é, pelo evangelho, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto aqui é o Evangelho. O Evangelho está centralizado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Mas também, e é bom que se lembre disto, na nossa morte e ressurreição com Jesus Cristo. Porque no Velho Testamento o cordeiro morria, mas o pecador ficava lá. Sempre pronto para ser praticante de outros pecados, e mais pecados, e mais pecados. Agora, ele coloca aqui, Paulo coloca de uma maneira tão profunda, ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo.
Há uma versão que diz eu fui crucificado, mas eu prefiro esta versão, esta tradução. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida, agora fui crucificado, estou crucificado, mas a vida que agora vivo, vivo-a pela fé do Filho de Deus no Filho de Deus. A fé é dele porque ele é o autor e consumador da fé, e a fé que ele nos dá é para crermos nele, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Essas duas realidades, elas têm que se unir. Por isso essa doutrina é chamada de a união com Cristo. A nossa união com Cristo. Elas têm que se unir. Tanto a morte de Cristo, como a nossa morte com Cristo. A morte e ressurreição de Cristo e a morte e ressurreição do crente com Cristo, do eleito com Cristo. Isto é fundamental para o novo nascimento. Porque tu não nasces se primeiro não morreres. Essa é a realidade. É possível se pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho. Mas é impossível pregar o Evangelho sem pregá-lo por meio da Bíblia. Muitas pessoas pregam a Bíblia, mas não pregam o Evangelho. Porque o Evangelho está centralizado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes se prega aquela questão mais comportamental, princípios, para levar a pessoa a praticar com seu esforço. E temos pessoas eticamente, moralmente exemplares, mas não têm o descanso da realidade espiritual. Então, pode-se pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho, mas não pode-se pregar o Evangelho se não for pela Bíblia. E nós vamos aqui, nesse tempo, procurar nos ater à palavra de Deus. Na década de 1970, ou nas décadas de 1970, 1980, houve um debate evangélico sobre a Bíblia nos Estados Unidos. 1970, 1980, por aí. Para muitos foi uma evidência de que os americanos ainda se preocupavam com a verdade bíblica. Porém, David Wells, ele comentou a questão lembrando a grande ironia existente. Enquanto a natureza da Bíblia estava sendo debatida, a própria Bíblia estava silenciosamente caindo em desuso nas igrejas. Havia um debate teológico e um debate sobre o valor da Bíblia, mas ela estava fechada ou nem se dava conta de que a palavra de Deus é o fundamento da nossa experiência. A mente consumista não invadiu apenas as igrejas, mas também influenciou a nossa teologia. Um cristianismo terapêutico, que me ajuda a criar meus filhos, a renovar meu casamento, minha vida sexual, a desenvolver todo o meu potencial e substituiu o cristianismo antigo, a doutrina que se preocupa com as questões relativas a Deus, a obra de Cristo, ao pecado, à salvação pela cruz. Hoje nós temos muitos púlpitos que são parecidos com salas de psicanálise, onde as pessoas vão para ouvir a temática. Dr. Carl Menninger,
um psiquiatra americano. Ele escreveu um livro há uns anos atrás. Ele é um judeu, mas ele é um homem que mexeu com os pastores, dizendo o que é feito do pecado. O que vocês têm falado a respeito do pecado? A igreja é uma igreja que tem traumas, as pessoas têm problemas, mas não se trata a questão do pecado na sua realidade. Esse cristianismo terapêutico, ele não produz salvação. Ele pode minimizar alguns traumas. Conhecer a sã doutrina, a doutrina bíblica da obra da cruz, é a realidade mais importante que podemos ter para uma igreja saudável. Compreender o poder e a importância da cruz em relação a todas as áreas da vida é a chave que gera saúde e plenitude na igreja de Cristo durante a sua existência. Nós precisamos voltar para este ponto. A decisão mais importante que um líder, que um pastor, que um líder da igreja pode tomar é revelar, é anunciar o significado da obra da cruz na sua igreja. Não significa pregar todas as vezes sermões evangelísticos, mas significa pregar todas as vezes as pregações à luz da obra da cruz. Esse congresso do Novo Nascimento, ele tem como objetivo despertar os nossos corações para a suficiência da única mensagem redentiva. A única mensagem redentiva. Cristo Jesus e este crucificado. Não tem outra. Ele tem como objetivo afinar a nossa pregação com a obra realizada por Cristo através da cruz. Nós vamos aqui mexer com os textos bíblicos, a minha experiência vai ser confrontada com a palavra de Deus. E se ela não se moldar à palavra de Deus, eu tenho que voltar e dizer, Senhor, não é isto que a tua palavra diz. Então, aqui nós temos que trabalhar tanto o despertar dos nossos corações para a suficiência dessa mensagem, afinar a nossa pregação com a obra realizada por Cristo através da cruz e examinar pela palavra a nossa experiência de regeneração e a nossa perseverança. Porque tem gente que diz que é nova criatura, que foi salvo, mas fica no meio da estrada. E uma das características da vida cristã é que aquele que começou a boa obra, ele vai continuar e a pessoa persevera. Agora, nós vamos fazer hoje um pequeno panorama da carta de Paulo aos Filipenses e depois nós vamos focalizar no capítulo 3 da carta aos Filipenses, que será o nosso texto básico para este congresso. Nós teremos 3 dias para analisar essa realidade espiritual de nossa conformação com Cristo na sua morte. Que Paulo diz, conformando-me com Cristo na sua morte. E é isso que nós precisamos ganhar de revelação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses de uma prisão.
Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia. É uma região que hoje faz parte da Grécia. Antes, essa cidade era chamada de Crenides, cidade das fontes, fontes termais. E ela foi conquistada por Filipe, o pai de Alexandre o Grande, no ano 356, e recebeu o nome de Filipos, em homenagem ao imperador Filipe. A igreja de Filipos, a igreja foi a primeira fundada na Europa por Paulo, na sua segunda viagem missionária. Ele teve um sonho e eu vi um homem, um macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo foi até aquela região, aquela cidade, uma cidade murada, muito segura, e ali começou a se reunir, especialmente com as mulheres e com alguns judeus, porque era uma cidade que tinha poucos judeus, não tinham muitos judeus. E ele começou a pregar, e nós temos nesta pregação 3 pessoas que foram convertidas. Lídia, uma vendedora de tecido, de púrpura, que era uma roupa muito cara na época. E ela, a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, o Senhor abriu o seu coração. Porque se o Senhor não fizer isso, se o Pai não abrir o coração das pessoas, não é possível crer. Depois nós temos uma mocinha que era uma adivinha, uma moça que tinha poderes de adivinhação, e ela dava muito lucro para os seus donos, e ela ficou no pé de Paulo ali, Silas e Lucas, porque Lucas conta isto com o verbo nós, com o pronome nós, né, dizendo que ele estava junto. E essa moça acompanhava e dizia coisas até: estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que coisa de errado nisso, nenhum erro. E Paulo, a princípio, nem percebeu, mas depois ele viu que tinha alguma coisa errada naquela menina e mandou que o Espírito deixasse ela. E por causa disso, ele leva uma belíssima surra e é preso e é levado para o cárcere interior. E à meia-noite ele e Silas cantando louvores. E engraçado que Lucas fazia parte do grupo, mas ele parece que ou não era bom cantor, ou não foi preso, porque ele era médico, não se sabe bem o que aconteceu com ele. Mas aquele carcereiro à meia-noite, depois da meia-noite, vem com uma espada querendo se matar, porque o terremoto abriu as portas do cárcere, e nós sabemos da salvação daquele homem e também da sua família, havendo batismo de madrugada. E é uma coisa interessante, muito interessante. E Paulo, então, escreve àquela igreja de Roma, da prisão, e é uma das cartas mais interessantes, né? Uma carta de uma alegria. Em 4 capítulos ele fala 19 vezes sobre a alegria. Esse homem era alegre,
estava preso, ele estava completamente isolado, mas o homem era feliz. Por que ele era feliz? Porque ele não vivia. Quem vivia era Cristo nele. O homem era transformado. Ele havia recebido notícias de que os cristãos de Filipos estavam passando por alguns problemas sérios. Então ele escreveu esta carta. E também que algumas pessoas estavam ensinando algumas heresias e que alguns líderes da igreja eram contra ele. E ele escreve uma carta que é um primor. Vale a pena, nesses momentos de lockdown, você não tem muito para sair, gastar um tempinho nesses quatro capítulos, lendo e meditando. Ele estava muito preocupado com as falsas doutrinas, com aquele comportamento estranho. E Paulo então procura fortalecer os crentes com essa mensagem. Esta epístola mostra o grande amor que Paulo tinha pelos filipenses e pela confiança, alegria, amor cristão, a firmeza que devem ser qualidades dos seguidores de Jesus Cristo. Confiança, alegria, amor cristão e firmeza. Paulo diz que, acima de tudo, eles devem imitar o próprio Cristo. E então ele faz uma exposição extraordinária. Eu quero dar uma lidinha nesse texto aqui, que é Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, essa versão diz assim, outra diz, o mesmo entendimento, outra versão diz, o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Olha a encarnação. Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, entra num funil, passa por esta garganta da finitude, encarna-se no homem histórico, em figura humana. A si mesmo se humilhou. Agora ele aqui não foi só humilhado, mas ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Este ponto aqui nós temos o modelo da fé cristã. Tende em vós o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Não tem outro caminho, meu amado irmão. É o caminho do esvaziamento. E depois ele vai trabalhar mais a exaltação, que é a exaltação do versículo 9 em diante, não pertence a Cristo, mas ao Pai, pelo que também Deus o exaltou. A obra dele terminou na cruz, terminou
ali quando ele disse, está consumado, e entregou o seu espírito. Ali terminou a sua obra. Dali para frente entra a obra do Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há um aleluia aí na casa de vocês. Aleluia! Eu tenho um Salvador que se encarna, um Deus que se encarna e morre, mas ele é exaltado acima de tudo e ele é quem governa as nossas vidas. A vida cristã se resume na crucificação de Adão e na manifestação da vida de Cristo na nova criatura. Fora disso, são tentativas humanas que não chegam a lugar nenhum. Então, a carta ela é dividida assim. Eu vou ser bem rapidinho aqui para a gente olhar. A carta é dividida assim. Os versículos 1 e 2 do capítulo 1, Paulo faz um prefácio, uma saudação. Ele diz aos irmãos Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua saudação, identificando-se. E dali ele vai e faz uma oração pelos filipenses. Ele ora para que eles ganhem uma dimensão de revelação. Depois, nos versículos 12 a 26, ele vai trabalhar o evangelho, falando do evangelho, que também cresce na prisão. Paulo, ele não perdia tempo. Sabe por quê? Porque ele não tinha tempo, o tempo não era dele, era de Deus. Ele estava na prisão com um soldado preso ao seu lado e esse soldado trocava a cada 4 horas. Então eram 6 soldados por dia. Ele pregava para 6 pessoas. Ele ficou 2 anos lá na prisão. Quantas pessoas ele não pregou? Ele disse a toda a guarda pretoriana. Era um homem tremendo, que não perdia tempo. Estava lá na cadeia e estou isolado. Conversa, eu estou com Deus. E eu tenho tempo aqui para falar para essas pessoas. E ele então mostrou que o evangelho crescia também na prisão. Ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois aqui nos versículos do capítulo 1, 27 a 2, 18, ele faz uma série de exortações. Ele fala sobre a firmeza e coragem. Crente frouxo não experimentou a obra de Cristo. Nós podemos enfrentar lutas, termos problemas, mas firmeza e coragem. Depois ele fala sobre a humildade e a grandeza de Cristo, que foi isto que nós lemos aqui há pouco. A humildade de Cristo nunca quis ser nada mais do que depender totalmente do Pai e realizar uma obra que é tirar de nós aquilo que a cobra lançou em nós lá no Jardim do Éden. O que foi que a cobra lançou em nós? A teomania, o desejo de ser como Deus sereis. Nós somos uma raça narcísica, apolínea,
Como Narciso é aquele cara que se afogou por causa da sua imagem. E Apolíneo por causa de Apolo, o deus Apolo. E quer ser sempre maior, melhor. E isto é que desgraça tudo. E ele mostra a humildade de Cristo e depois a sua grandeza por meio do Pai. O caminho da redenção é o esvaziamento para depois sermos cheios. O cristianismo é cheio de paradoxos. O último é o primeiro. O morto é o que vive. O fraco é que é forte. Então, ele é cheio desses paradoxos. E aqui nós temos exatamente isso. A humildade de Cristo, o esvaziamento de Cristo para depois ele ser. E depois ele vai dizendo, vivendo como filhos de Deus. Como é que os filhos de Deus vivem? Não que sejam perfeitos. Eles não são perfeitos. Mas esquecido das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não temos uma ideia de pessoas perfeitas, mas temos uma ideia de pessoas que foram alcançadas pelo perfeito. E vivemos como filhos de Deus na dependência. Nós vamos trabalhar isto mais um pouquinho na frente. Depois Paulo dá um exemplo, dá o testemunho de Timóteo e de Epafrodito, que eram homens extraordinários. Aí nós entramos no capítulo 3. E o capítulo 3 vai ser o nosso tempo aqui. Devagarzinho a gente vai comendo pelas beiradas, como quem come mingau, né? E mingau quente. Paulo faz advertências contra os falsos mestres. Que é essa turma do capeta que vem sempre entrando sorrateiramente na igreja. Eles vêm procurando de alguma maneira trazer um sufoco. Então ele faz uma série de advertências. Os versículos de 1 a 11, ele trabalha sobre a unidade com Cristo, que é o nosso tema. Conformando-me com Cristo na sua morte. A nossa união com Cristo. E depois, dos versos 12 em diante, ele fala da corrida do cristão. Né? O capítulo 4, ele faz outras exortações, agradecimentos e saudações. Ok? Então, nós vamos começar hoje. E a gente depois vai... Isso aqui só foi o preâmbulo. E depois nós vamos andar pelo capítulo 3 ali, com essa beleza. Vamos verificar aí na sua Bíblia como é que Paulo começa em Filipenses 3:1. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Olha como ele começa aqui. Irmãos, vocês precisam se alegrar no Senhor. Das 19 vezes que ele fala sobre alegria, são 2 que ele faz de modo imperativo. Alegrai-vos no Senhor. Essa aqui é do capítulo 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque nós temos a tendência de, diante das tribulações e dos problemas da vida, nós temos a tendência
de ficar macambúzio, né? Entristecidos, sorumbáticos, né? Aquela cara de... e tem gente que tem um prazer de se vitimizar, de chamar a atenção. E ele disse, irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. E ele disse, olha, eu não fico desgostoso, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Por quê? Existe uma lei na educação, chamada Lei de Chomsky, que diz que você só aprende por repetição, e repetição periódica. Cerca de 39 vezes de um período curto, de um intervalo curto, para que você assimile. A mim não me desgosta, eu quero que vocês realmente compreendam o valor da redenção. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Essa palavra segurança, asfales, significa estar firme, sem estar mexido, mas firme. Embora ele estivesse trabalhando com a ideia da alegria, ele queria que os crentes ficassem firmes. Aí no versículos 2 e 3, aqui nós temos uma série de... Ele está mexendo com essa turma que estava entrando na igreja de Filipos, que Paulo pregou lá, e eles vieram, que são chamados judaizantes. O judaizante, ele só tinha a capa de cristão, mas o coração era judeu. Ele não era um cristão, ele aproveitava-se das circunstâncias. Aí Paulo começa dizendo assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 3 coisas que ele começa aqui. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele põe 3 coisas ali terríveis, não é? Primeiro, ao contrastar a expressão judaica de cães, que os judeus chamavam os gentios de cães. Vocês se lembram da mulher Cirofenícia, que Jesus disse que não era razoável dar os pães aos cachorrinhos? E ela disse, mas os cachorrinhos comem, porque isso é que os judeus chamavam os gentios. Mas Paulo aqui está chamando esses judeus, esses que estão preocupados com um comportamento externo das pessoas e não com o comportamento interno, não com aquilo que vem do coração. E ele então, ele chama a atenção desse problema aqui. Que eles estavam olhando para a parte de fora, não a parte de dentro, não a circuncisão do coração. Eu queria dar uma olhada em alguns textos do Velho Testamento. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Deuteronômio 10, 16. A palavra de Deus diz assim, circuncidai
o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidai o vosso coração. Aí está o texto: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, o vosso pescoço. Gente de pescoço duro, porque não tinha, a circuncisão deles era do prepúcio, era uma circuncisão externa, era uma circuncisão do lado de fora, era uma questão de comportamento externo. E a palavra do Senhor está aqui colocando sobre a ideia de uma circuncisão do coração. A palavra circuncidar significa cortar ao redor, cortar em circo. E não é só do pênis que precisa ser cortado, é do coração. Eu tenho um outro texto aqui, de Deuteronômio capítulo 30, Deuteronômio 30, versículo 6. Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus, olha agora, presta atenção. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Aqui está mostrando que é o Senhor, tá bom, tem strong aí? Ok. Que é o Senhor teu Deus que circuncidará o teu coração. Não é você nem eu que vou circuncidar. Isso aqui já está apontando para a obra de Cristo crucificado, que é a circuncisão de nossa alma, de nosso coração. Isto aqui é a realidade. Aquelas pessoas que estão preocupadas com o comportamento externo, sem ter nada interno, levam as pessoas a terem muito peso. Então ele está levantando aqui a ideia da circuncisão do coração. Tem mais um outro texto em Jeremias capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. A pergunta é essa: você, eu, já experimentamos a circuncisão de Cristo? A circuncisão do coração? Porque não adianta botar lei e mais lei, um pouco aqui, um pouco ali, porque elas não conseguem frear as obras da carne. Ela não tem poder contra as obras da carne. Então, aqui nós temos que entender que aquelas pessoas que estavam lá em Filipos, aqueles falsos crentes que estavam combatendo Paulo, eles nada mais eram do que cães, que estavam preocupados com o sangue externo e não com o sangue do Cordeiro, não com a libertação que Jesus Cristo faz. Temos mais aqui, Jeremias 9, 26. Jeremias 9, 26. Diz: ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon,
e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircunciso de coração. Toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Você pode ser um religioso, eu posso ser um religioso, cheio de bons princípios, mas com um coração realmente desligado de Deus, sem nenhum relacionamento pessoal com o Senhor. E é isto que nosso congresso precisa focalizar, que é a nossa conformidade com Cristo na sua morte. Caso contrário, nós vamos formar um bando de religiosos que são pessoas até que não vão para a cadeia, como disse Davi Wilkerson. A religião tira o homem da cadeia, mas não leva o homem para o céu. Porque só o Evangelho pode conduzir as pessoas para o reino de Deus. Ainda temos, vamos dar uma lida nesse texto aqui, um pouquinho maior. Jeremias 31, 34. Deus prometendo, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que aliança é essa? Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Aqui nós temos a nova aliança, a aliança feita por Cristo. Ali na igreja estavam aquelas pessoas querendo colocar mais peso nos irmãos, peso e mais peso, que é isso que normalmente a religião faz. Agora, Paulo está combatendo estas pessoas e mostrando, com 3 frases, ele define os crentes. Primeiro, visto que vivem sob a nova aliança, eles adoram no Espírito a Deus. Não é uma adoração externa. O Júlio, antes, aqui no momento de louvor, ele diz que algumas pessoas podem até cantar, e cantam, mas não adoram. O povo de Israel tem um quadro muito interessante. A multidão que estava embaixo do monte, eles estavam cantando. Os 70 que subiram ao monte, eles chegaram a um ponto que chegou até a louvar. Mas só Josué e Moisés adoraram. Porque a adoração é em espírito. Não se trata de coisa da alma, de sentimento. Hoje nós temos nas nossas comunidades evangélicas
uma religiosidade do sentimento. Você sente a presença de Deus? Aí começa aquela coisa de sentimento. Eu não sou contra sentimento, mas o sentimento, ele é subalterno na experiência. O principal da experiência é a fé na palavra de Deus. É crer na palavra de Deus. A Hannah, no seu livro O Segredo de uma Vida Feliz, ela faz uma ideia assim. Em cima de um muro vão andando 3 pessoas. A palavra, a pessoa da frente, no meio vai a fé, a pessoa do meio, e atrás vem a emoção. A fé olha na cabeça da palavra e vai andando. Mas de repente a fé vira para trás para enxergar a emoção. E ela cai do muro. Porque ela foi procurar uma coisa que deve vir atrás, mas não é aquilo que nos firma, é a palavra de Deus. Então, nós temos que adorar a Deus em espírito. Ele usa a expressão assim, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essas 3 palavras, essas 3 declarações de Paulo definem o cristão. Você adora no espírito, você glorifica a Cristo Jesus somente e você não confia na carne? Então, se isso aconteceu com você, é que você nasceu de novo. É que você é uma nova criatura. É que você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Agora, se você, para adorar, precisa sentimentos e etc., eu volto a dizer, eu tenho bons sentimentos também, e gosto deles, mas não são eles. É isto que vai definir a nossa verdadeira experiência. Agora, eu acho que eu vou parar aqui porque amanhã eu quero falar sobre o exemplo da vida de Paulo. Como é que Paulo, durante aquele tempo, ele viveu de modo a manifestar este exemplo de Cristo. Eu pergunto, você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Ou você é um religioso, educado na igreja, preparado? Isso não vai lhe dar reino dos céus, pode lhe dar um bom comportamento. Você tem certeza de que você morreu e ressuscitou com Cristo? Você é uma nova criatura. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus. Este ponto precisa ser internalizado pelo Espírito Santo na sua vida e na minha vida, para que nós vivamos para a glória do Senhor. Pai, revela a Tua palavra nos nossos corações. Nós temos uma pergunta, pastor Glênio. Diante desse mundo, diante dessas circunstâncias, diante de todos esses ataques, a igreja, principalmente a brasileira, ela foge um pouco de falar do pecado, foge um pouco de falar da solução do pecado que a Bíblia nos traz. Gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão de nós nos conformarmos com Cristo na sua morte. Nós estamos vivendo numa sociedade secular e a igreja se secularizou.
Então, como nós falamos, nós temos hoje um cristianismo terapêutico e não um cristianismo redentivo, que salva. O pecado é a base de toda a desordem do ser humano. Nós temos traumas e problemas que sofremos, mas a base é o pecado. E nós precisamos realmente morrer para o pecado. E só há um lugar. É nessa conformação com Jesus Cristo. Essa conformidade com Jesus Cristo não é só para nascer de novo, mas também para a santificação e para a glorificação. É o tempo todo. A obra da cruz tem que ser a realidade da nossa vida. Hoje se prega pouco se prega pouco a respeito da redenção e se trabalha muito a questão do comportamento das pessoas. O que é preciso é que ele ganhe a revelação de que a morte de Jesus Cristo não foi apenas uma morte substitutiva. Isto é fato que foi. Mas ela também é uma morte inclusiva. O pecador foi crucificado com Cristo, para que ele viva não mais ele, mas Cristo vive nele. E isto se torna uma realidade que precisa de revelação do Espírito Santo. Pastor, hoje nós também vivemos uma igreja que dá muitos nomes ao pecado e também camufla o pecado. Fala um pouco para nós sobre a questão do pecado que a Bíblia nos revela. Tudo que não é de fé é pecado. Já começa por aí. A Bíblia fala de 3 tipos de pecado. Rebeldia, saber fazer o bem e não fazer, e, aliás, são 4. Rebeldia, fazer o bem e não fazer, tudo que não é de fé, que na verdade se caracteriza num só. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, em Cristo. Que é pecado? Todo comportamento desligado de Cristo é pecado. Toda forma de pensamento, sentimento. Porque, por exemplo, se eu cantar um hino para me projetar, para me exibir, para ganhar dinheiro com isto, não estou dizendo que não possa ganhar seus talentos, mas se eu faço isso para isso, isso é pecado. Se eu pregar sem fé, isso é pecado. Então o homem, ele é um ser pecador, ele é um ser que o pecado está, como é que se diz? Enfiado dentro dele em tudo. E a obra de Cristo é a obra contra o pecado. Se ele não experimentar a redenção de Cristo, ele vai viver, mesmo dentro de toda essa elaboração religiosa, uma vida de pecaminosidade, de mundanismo. Porque a vida de santidade é a vida de dependência de Cristo. Não é um pietismo, mas é Cristo, Cristo e Cristo. Então eu vejo que
Adultério é pecado? É pecado, sim. Matar é pecado, sim. Pornografia é pecado, sim. Falar mal da vida alheia é pecado, sim. Mas não confiar no Senhor é pecado. Fazer para projetar é pecado. Todas essas coisas são pecado. Então só o Senhor para nos libertar. Caso Ele não venha nos libertar, nós estamos perdidos eternamente. Não tem outra saída. Eu chamo agora o pastor Maurício para que ele faça uma oração para os nossos internautas que acompanharam esse congresso, Maurício, nesse dia de hoje, para que o Senhor venha, através do seu Espírito, falar com cada um de nós. Amém. Meus irmãos, como o pastor Glênio disse, aliás, o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, quando ele fala que não me é cansativo. Então, a versão que diz que não me é penoso, e eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Como eu vibro ao ouvir o Evangelho. Como eu gosto de ouvir o Evangelho. E o pastor Glênio começou essa transmissão orando, e nós queremos terminar essa transmissão orando também, meus irmãos, porque eu creio que somente pela ação do Espírito Santo nós podemos receber a revelação dessas verdades dos nossos corações. E, meu querido, a Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que traz vida. Que o conhecimento incha. E eu quero repetir aqui a fala do pastor Glênio. Você já nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Ou você só tem esse conhecimento na sua mente e na sua cabeça? Você é PhD em novo nascimento ou você realmente nasceu de novo? Vamos orar para que o Espírito Santo realmente revele isso aos nossos corações e que nesses dias ele dê graça e sabedoria ao pastor Glênio para tratar dessa tão importante verdade na vida de cada um de nós. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, por essa transmissão, pela vida de cada irmão que nos acompanham nessa noite e hão de acompanhar pela transmissão. E, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus, revela, Pai, essa verdade aos nossos corações. Amém. Dá-nos, Pai, a revelação de que naquela cruz, quando o seu Filho foi levantado, ele nos atraiu para que ali nós morrêssemos para o pecado, para a carne, para o mundo e ressuscitássemos em novidade de vida. Pai, essa experiência do apóstolo Paulo seja a experiência de cada um de nós. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Faze isso, Pai, na vida desses meus irmãos que nos acompanham. É o que nós te clamamos nessa noite e pedimos em nome de Jesus. Amém.